O salmista declara no Salmo 57, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque em ti a minha alma se refugia. Me colocarei debaixo das tuas asas, até que passem essas calamidades. Então é nessa esperança de que você também corra para os braços do Eterno, se coloque debaixo do cuidado paternal do nosso Deus, é que eu quero agora trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 5, versos de 1 a 9. João capítulo 5, versos de 1 a 9. Eu passo a ler esta passagem com você. Está escrito assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. O Evangelho de João foi escrito já no final do primeiro século, num período em que os outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo, exceto João, o escritor, já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João escreve este evangelho para mostrar para a igreja, que estava já enfrentando sérios problemas na área da perseguição política e na área dos desvios teológicos, para mostrar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Esta verdade essencial, nuclear do cristianismo, a divindade de Cristo, estava sendo colocada em xeque. Muitos estavam tentando desconstruir este pilar central da fé cristã. Então João escreve este evangelho para provar que Jesus Cristo de fato é Deus. E ele deixa isso claro no capítulo 20, verso 31 deste evangelho, que este evangelho foi escrito com este propósito, para que você entenda que ele é Deus, e para que você creia nele, e nele você tenha a vida eterna. João vai usar 2 métodos para provar que Jesus Cristo é Deus, ao longo deste evangelho. Primeiro, ele vai mostrar que Jesus Cristo tem os mesmos atributos de Deus, e que Jesus Cristo realiza as mesmas obras de Deus. O que João vai fazer? Vai provar que Jesus Cristo é Deus, ao repetir 7 vezes a expressão que Jesus usara em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus, revelado a Moisés no Sinai. Então ele vai mostrar que Jesus é Deus, porque ele arroga para si e se autodeclara como o grande eu sou. Então ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz: eu sou a porta.
Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Se Jesus Cristo tem os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus, é a tese de João. Mas João também vai usar neste evangelho um outro argumento para provar que Ele é Deus, é que Ele realiza as mesmas obras de Deus, as mesmas obras de Deus. Então João vai selecionar dos muitos milagres que Jesus realizou, e ele chega a dizer isso no final do seu evangelho, que se todos fossem registrados numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Ele vai selecionar 7 milagres, para provar que se Ele faz as obras de Deus, Ele é Deus. Então Jesus, neste evangelho, é registrado que Ele transforma água em vinho. Segundo, Ele cura o filho do oficial. Terceiro, Ele multiplica pães e peixes. Quarto, Ele anda sobre o mar. Quinto, Ele cura o paralítico de Betesda. Sexto, Ele cura o cego de nascença. Sétimo, Ele ressuscita Lázaro. Se Ele faz as obras de Deus, logo Ele é Deus. Dentre esses milagres que Jesus operou, eu quero selecionar um deles, esse que está registrado em João capítulo 5, e gostaria de expor de forma breve para você esta passagem. Então está escrito que passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus era um judeu, cumpridor da lei, e haviam festas em Jerusalém, e estas festas faziam parte do calendário religioso, e estas festas eram frequentadas pelo povo, e Jesus Cristo fez então o que a lei estabelecia. Ele participa dessas festas, e ele vai para Jerusalém. A cidade está povoada, a cidade está agitada, a cidade está congestionada de muitas caravanas, que brotam das vilas, das aldeias, das cidades, da Galileia, da Pérea, da Judeia, e então Jesus também sobe, engrossando as fileiras dessas caravanas. Mas é curioso, que se Jesus se alegra com os que se alegram, e Ele faz isso, prioritariamente Jesus é aquele que se identifica com aquele que sofre, chorando com os que choram. E Jesus deixa a agitação da festa de Jerusalém, e diz o texto no verso 5, que Ele vai para o que nós chamamos de casa da misericórdia, para o tanque de Betesda. Essa palavra tanque de Betesda, Betesda, traz a ideia de casa de misericórdia. Não era propriamente um hospital, porque ali havia muitos enfermos, mas há um destaque para a característica de enfermos que ali estavam. E o versículo 3 diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eram doentes para os quais não havia esperança de cura. Eram doentes que a ciência não tinha resposta para eles. Eram doentes que não tinham qualquer esperança de serem curados e retornarem para casa. Eram doentes que estavam numa quarentena permanente, sem prazo de retornarem à vida. Eram pessoas com a esperança morta. Eram pessoas com o coração esmagado pela dor e pela desesperança. E diz a Escritura que Jesus Cristo vai para este lugar. Ele penetra naqueles 5 andares, naqueles 5 pavimentos, onde estava lançada ali a sorte daqueles infelizes, que não tinham qualquer perspectiva, qualquer esperança de dias melhores. E diz o texto, que eles estavam ali, conforme o verso 4, porque havia um fato, um fenômeno, que ocorria ali. E o texto diz que, num determinado tempo, um anjo descia, agitando a água do tanque, e o primeiro que entrava no tanque, quando a água era agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. As pessoas sempre se ajuntam ao redor de algo que lhes dê esperança.
As pessoas sempre se aglomeram na esperança de uma cura, de uma resposta, de uma solução para as suas dores, para as suas angústias, para os seus problemas, insolúveis na perspectiva humana. Então essa massa humana de gente sofrida, de gente sucateada, de gente ferida, de gente arruinada na alma, nas emoções, no corpo, estão ali aglutinadas nesses 5 andares, nesses 5 pavilhões, nessa casa de misericórdia, aguardando um milagre. Agora note comigo o versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, este homem não tem nome, este homem não tem endereço, este homem não tem parentela, este homem é a maquete do desespero, este homem é o retrato da desesperança, este homem é a síntese da dor. Imagine o que é um ser humano, 38 anos, numa maca, talvez mal cheirosa. Imagine o que é um ser humano há 38 anos, padecendo de isolamento social. Imagine o que é um ser humano há 38 anos, jogado no meio de outra multidão, de uma multidão que está sofrendo males tão terríveis, tão avassaladores quanto o seu. E Jesus Cristo chega naquele tanque de misericórdia, naquele tanque de Betesda, casa de misericórdia, e diz o verso 6, que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, preste bem atenção, que esse homem não vê Jesus, é Jesus quem o vê, esse homem não aborda Jesus, é Jesus quem o aborda, este homem não pede nada a Jesus, é Jesus quem interfere na sua história, para mudar a sua história. Talvez esse homem não tivesse mais qualquer esperança, talvez esse homem já tinha jogado a toalha, talvez esse homem já tinha desistido de esperar qualquer sinal de favor endereçado a ele, talvez esse homem estivesse já capitulado à sua dor, à sua solidão, à sua paralisia, à sua desesperança, e é nesse momento que Jesus o vê, é nesse momento que Jesus não só o vê, mas sabe cada detalhe da sua vida. Se você permanece na leitura desse texto, no verso 14 do mesmo capítulo, Jesus diz para ele que o problema da sua enfermidade tinha a ver com o seu passado de pecado, de miséria, de desobediência, de transgressão. Jesus sabia a carga pesada de culpa que estava sobre este homem, e então Jesus o vê, e então Jesus sabe tudo a seu respeito. Eu quero dizer a você nesta noite, que Jesus vê você, Ele vê a sua dor, Ele vê a sua angústia, Ele vê a sua aflição, Ele vê hoje as tensões dos empresários, que estão sofrendo amargamente prejuízos astronômicos, Ele vê aqueles que estão, na verdade, pensando em que não terão condições mais de reabrir as suas empresas, de abrir as suas portas. Ele está vendo aquele comerciante que acha que não tem mais saída para ele. Ele está vendo aquele empregado tão consolidado na sua empresa, que está sendo mandado embora porque não tem mais espaço para ele. Ele está vendo aquele que está enfermo, aquele que está talvez internado, talvez em estado grave. Ele está olhando e vendo aqueles que estão enlutados diante deste momento tão amargo que assola a nação brasileira. O Senhor Jesus está olhando para você, o Senhor Jesus conhece você, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe a dor que vai na sua alma, Ele sabe a angústia que assola o seu coração. E então, confira comigo, por gentileza, o que Jesus vai fazer com este homem. No versículo 6, Jesus faz a ele uma pergunta maravilhosa: você quer ser curado? Mas note, parece que esta pergunta é óbvia demais a fazer para um homem que está há 38 anos aguardando um milagre que não chega. Parece que essa pergunta é até uma afronta a quem está sofrendo há tanto tempo. Você quer ser curado?
Jesus não pergunta quão grave é o seu problema. Jesus não pergunta há quanto tempo ele está sofrendo. Jesus não pergunta se a sua enfermidade é uma enfermidade fácil ou difícil de curar, ou se a ciência tem ou não tem resposta para ele. Jesus não pergunta se o seu problema é uma causa perdida, que não tem saída, não tem solução, é um caso que a ciência não resolve, que a medicina não resolve, que os homens não resolvem. A pergunta de Jesus é direta, é específica: você quer ser curado? Eu sei que talvez você tenha algumas dores, que você carrega no peito, talvez um abuso sofrido na infância, talvez uma injustiça de alguém da sua família, talvez você não tenha condições de viver uma vida liberta, feliz, plena, porque você ainda carrega essas cicatrizes na sua alma. E você que tantas vezes enfrenta noites indormidas, madrugadas insones, assolado por essa dor que não lateja no seu corpo, mas pulsa na sua alma, a pergunta de Jesus hoje é para você: você quer ser curado? Você que talvez caiu num revés, você que tropeçou e caiu num escândalo moral, você que está amargando hoje a dor do chicote impiedoso da culpa, assolando você de dia e de noite, Jesus está olhando para você, Jesus conhece você e pergunta a você: você quer ser curado? Você que carrega talvez um fardo pesadíssimo, uma mochila pesadíssima de ansiedade, de angústia, de um vazio existencial, até de uma depressão amarga, Jesus está olhando para você nesta noite e perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? Quem está lhe perguntando não é apenas um homem como eu, como você, não é apenas um grande médico, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do universo, é o sustentador da vida, é a luz do mundo, é aquele que é a esperança dos desesperançados, é Ele quem está perguntando para você agora: você quer ser curado? Diante desta pergunta maravilhosa, note comigo, por gentileza, no versículo 7, que este homem não dá uma resposta clara, porque diante de uma pergunta dessa cabe duas respostas: sim, eu quero, não, eu não quero. Mas por que Jesus fez essa pergunta? Jesus fez essa pergunta para este homem, não porque quisesse ouvir uma resposta sim ou não, mas para que este homem tivesse a oportunidade de abrir o coração, de destrancar as câmaras de horror da sua alma, e de espremer o pus da ferida que estava lá latejando dentro dele. Porque quando esse homem responde à pergunta de Jesus: você quer ser curado? Ele responde: o meu problema é que eu não tenho ninguém. Com isso ele deixa vazar a realidade de que pior do que a paralisia era a dor do abandono, era se sentir um objeto descartável, era se sentir um monturo existencial, era se sentir um nada, um ninguém, que ninguém se importa, que ninguém olha para ele mais, que ele está ali jogado completamente no ostracismo de um local cheio de gente sofrendo, e cada dia que acontece uma cura, ele é colocado no último lugar da fila. Talvez essa é a sua dor, a dor de você se sentir desprezado, de ninguém mais gostar de você, de nem sua família olhar mais para você, de todo mundo ter desistido de você, e você estar completamente esquecido, num canto, sofrendo, sozinho, solitário, amargando a sua dor. Mas diante da pergunta maravilhosa, Jesus vai dar uma ordem maravilhosa. Veja comigo, no versículo de número 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se a pergunta de Jesus parecia óbvia demais: você quer ser curado? Parece que agora a ordem de Jesus parece absurda demais. Porque na verdade tudo que um paralítico sempre quis é se levantar e andar. Agora ele podia responder: bom, mas eu sempre quis isso, mas eu não consigo.
as minhas pernas não funcionam mais, não obedece o comando do meu cérebro. Além do mais, meu corpo está atrofiado, meus músculos estão atrofiados, eu não consigo andar. Mas o mesmo que dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Certa feita Jesus estava numa sinagoga, e diz a Bíblia que lá estava um homem no meio daquele povo, com a mão direita seca, mirrada. E Jesus disse para aquele homem: fique de pé. Depois disse: vem para o meio. Depois disse: estenda a tua mão. Aquele homem que tinha a mão seca, ao ouvir a ordem de Jesus, estendeu a mão, e ela ficou curada, porque aquele que dá a ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Jesus chegou na aldeia de Betânia, e seu amigo Lázaro estava sepultado há 4 dias, já em estado de decomposição. E o Senhor Jesus chegou na beira daquele buraco, cavado na pedra, e gritou: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto ouviu a sua voz e saiu. Eu quero dizer a você que agora, hoje, nesta noite, você também pode ser curado, você pode ser perdoado, você pode ser liberto, você pode ser restaurado, você pode ser levantado, você pode recomeçar a sua jornada na presença de Deus. Ele é o Deus que perdoa pecados, Ele é o Deus que apaga os seus deslizes morais, Ele é o Deus que repagina a sua alma, Ele é o Deus que limpa você com o seu próprio sangue e faz de você uma nova criatura. Então levanta-te, para de ficar prostrado, para de se sentir um monturo existencial, para de se sentir um fracasso. Se ninguém gosta de você, se ninguém ama você, se ninguém valoriza você, pois o Filho de Deus ama você, Ele veio ao mundo por você, Ele se fez carne por você, Ele foi para a cruz por amor a você, Ele morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou para que você tivesse vida, Ele se importa com você. Então levanta-te, levanta-te. Mas diante de uma ordem maravilhosa, agora vem um resultado maravilhoso. Olha o versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. As curas operadas por Jesus não eram a crediário, nem em doses homeopáticas. Eram curas públicas, verificáveis, reais, sem qualquer disfarce. Não tinha nenhum jogo de cena, não tinha nenhum teatro para impressionar as pessoas. E eu fico imaginando que mesmo que hoje, na perspectiva da medicina contemporânea, um homem há 38 anos paralítico numa maca, mesmo sendo curado, ele necessariamente precisaria fazer várias sessões de fisioterapia para voltar a tonificar os seus músculos e caminhar. Mas quando Jesus faz uma obra, Ele faz completo. O homem se levantou imediatamente, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Eu quero dizer para você que nesta noite, Jesus pode fazer um milagre na sua vida, restaurar a sua sorte, mudar a sua história. Ele pode curar você, Ele pode perdoar você, Ele pode libertar você, Ele pode fazer tudo novo na sua vida, e você largar os andrajos, os trapos para o passado, lá no passado, e recomeçar e retomar uma nova vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Hoje, Jesus Cristo está entrando na sua história, na sua casa de misericórdia, para fazer um milagre na sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, e que hoje mesmo você tenha este encontro maravilhoso com Jesus, e experimente este poderoso milagre de Jesus na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua história. Deus abençoe sua vida.